Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Pique picante. Pimenta? Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e quero compartilhar com vocês a resposta a uma pergunta de um dos nossos seguidores. O Metabolismo TV, vocês sempre podem nos escrever. Uma das nossas pessoas, dos grupos maiores que temos de seguidores é o México. O México é como minha segunda pátria e lá temos milhares e milhares de pessoas que todos os meses se juntam ao Metabolismo TV, nos escrevem, aprendem, compartilham os vídeos com seus entes queridos e tudo mais. E eu tenho uma pergunta de alguém que me parece muito boa para responder, porque tem a ver com o picante, com a pimenta. E isso agrada não somente no México, mas em outros países, mas o México é o rei. Nessa área, é preciso mencioná-lo assim. Olhem, este amigo nos diz assim, Senhor Frank, você poderia explicar em um dos seus vídeos os efeitos dos molhos picantes como Tapatio, Valentina e Tabasco? Por favor, eu sou mexicano e como muito picante, então, vamos agradar a esse senhor e a outras pessoas que nos escreveram sobre o tema do picante. Vou um momentinho para o quadro para falar sobre isso. Vejam. Eu pessoalmente sou amante do picante, gosto muito do picante. Claro, eu não consigo comer tão forte quanto os mexicanos que já estão imunes. Quando tenho muitos amigos mexicanos, visito o México constantemente, talvez 3, 4 vezes por ano. E quando me sento com meus amigos mexicanos, eles sempre são mais ousados, o que me arde muito. Para eles arde quase nada. Na verdade, eles nos contam que nada é picante, mas isso quer dizer que a gente tem uma certa capacidade de adaptação ao picante, né? Olhem, o sabor picante que encontramos na pimenta e no ají é devido a uma substância química chamada capsaicina. Esta substância é responsável pela sensação de ardor que sentimos ao consumir esses alimentos. A capsaicina tem uma quantidade de estudos que foram feitos. Estudos científicos que demonstraram que ela tem muitas boas vantagens. Por exemplo, há um estudo da Universidade de Nottingham que foi publicado na revista Biochemical and Biophysical Research Communications em 2007, que demonstrava que a capsaicina tem um efeito anticâncer. De fato, tem um efeito anticâncer. Foi demonstrado que tem efeito anticâncer. Agora, a capsaicina como tal tem um efeito analgésico, né? Ou seja, alivia a dor. Tem sido muito utilizada para a dor lombar. A dor lombar é tratada com adesivos. Uns adesivos transdérmicos. Transdérmicos são adesivos que contêm a capsaicina pura e passam pela pele e têm um efeito analgésico que alivia a dor. Também foi observado que a capsaicina é muito eficaz para a dor neuropática, para a neuropatia diabética. De fato, a capsaicina é mais eficaz do que os próprios medicamentos que são usados para diabéticos que têm neuropatia diabética. A capsaicina por si só tem alguns benefícios que são reivindicados. São reivindicados que ela tem benefícios de que aumenta o metabolismo, e é verdade que aumenta o metabolismo porque a capsaicina tem um efeito térmico. Termal quer dizer que quente. Tudo que aquece o corpo significa que o metabolismo está subindo. Tudo que esfria o corpo significa que o metabolismo está diminuindo. Então, a capsaicina tem um efeito que aumenta. Às vezes a gente come picante e sente o suor escorrendo, e é porque o metabolismo foi ativado, né? A capsaicina tem outro efeito que há certos estudos clínicos que provam que é assim, que tem um efeito de melhoria na sexualidade, principalmente tanto na potência do homem quanto na habilidade da mulher de ter um orgasmo. Então, a capsaicina é usada porque estimula a parte da sexualidade. A capsaicina, como eu dizia agora há pouco, um efeito analgésico, mas tem outros efeitos medicinais. Já, inclusive, antimicrobiana, ou seja, que luta contra as bactérias, ajuda contra parasitas e esse tipo de coisas. Agora, há muitos molhos que são utilizados no México e em outros países, mas o México especialmente tem uma das maiores variedades que eu já vi, que inclui o molho Tapatio, o molho Valentina, o Tabasco, o molho borracha, o molcajete, o rancheiro, o molho verde, o molho mexicano, a pimenta morita, o molho chipotle, o molho com amendoim picante, pimenta habanero, tudo isso tem lá.
Agora, quero dizer a vocês, meus amigos, em honra à verdade, que, embora seja verdade que a capsaicina tem essas propriedades e isso esteja comprovado, quero que saibam que neste universo, neste mundo, não há absolutos. O que eu quis dizer com o absoluto é que isso não é necessariamente bom para todo mundo. É verdade que tem essas propriedades. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que está na Costa Rica, que teve uma inflamação na próstata, um senhor, né? Nós acreditamos muito em buscar a verdade das coisas. Se você aprender sobre o tema dos alimentos agressivos, veja os episódios e vai perceber que, em alguns episódios, estou mencionando que para algumas pessoas, a pimenta, o ají, o picante, é um alimento agressor. Como você sabe se um alimento é agressor ou não? Então você procura um glicosímetro. Um glicosímetro é um instrumento para medir a glicose. Você mede a glicose, come sua pimenta e 2 horas depois verifica a glicose. Se essa glicose ficar lá em cima, vai ser medida. Se essa glicose ficar alta e não baixar, então você já sabe que estressou o corpo. Então, a forma segura, você sabe que todos esses benefícios estão disponíveis para você. Não seja como o meu amigo lá na Costa Rica, que tinha a próstata muito inflamada, que já estavam falando em fazer radioterapia. E descobrimos, quando fizemos o teste de alimentos agressivos, que o que estava disparando a glicose nas alturas e inflamando a próstata não era outra coisa senão a pimenta, picante e o ají. E não fez nada além de parar com o picante e automaticamente a inflamação acabou. Então, basicamente, é verdade que a capsaicina tem esse benefício, mas se você realmente quer saber como isso vai te afetar, por favor, aprenda. Identificar seus alimentos agressivos. Com a ajuda de um glicosímetro, você descobre e se perceber que a glicose dispara nas alturas, já sabe que não é bom para você. E eu comento isso com vocês, porque a verdade sempre prevalece.